Fala, superceiros, aqui é o Super Malva, vamos sair para mais uma videoaula, mas antes de mais nada vai lá, se inscreve no canal, quem não tá inscrito, dá aquela curtida, não custa nada e ajuda bastante o canal a crescer, ficar fortão com cara de super-herói. Então se inscreve lá, dá aquela curtida e vem com o Super Malva. E vamos dar sequência aqui na nossa videoaula, a terceira parte, se eu não me engano, terceira parte aí da nossa aula sobre indagações sobre currículo, diversidade e currículo. E nós vamos lá para a página 25, galera, que agora a gente vai vir para uma outra temática e... Opa, 27 não. 25 aqui, ó. A luta política pelo direito à diversidade. Lembrando aí que nós estamos fazendo aula aí nesse momento de 2023, julho de 2023, eu de recesso escolar me matando aqui de estudar, porque nós estamos aqui... no concurso de diretor de escola da Prefeitura de Campinas, né? E diretor de ensino, se eu não me engano, que é a nomenclatura utilizada em Campinas. E se ouvir um chiadinho aí, hoje nós estamos aí com a nossa colaboradora, nos auxiliando e, né, acaba ligando lá o aspirador de pó, então se ouvir algum chiadinho aí, é por conta da limpeza do nosso lar. Então vamos lá. A luta política pelo direito à diversidade. Como já foi dito, nem sempre a diversidade, entendida como a construção histórica, social e cultural das diferenças, implica em um trato igualitário e democrático em relação àqueles considerados diferentes. Muito do que fomos educados a ver e distinguir como diferença é, na realidade, uma invenção humana que, ao longo do processo cultural e histórico, foi tomando forma e materialidade. No processo histórico, sobretudo nos contextos de colonização e dominação, os grupos humanos não passaram a hostilizar e dominar outros grupos simplesmente pelo fato de serem diferentes. Como nos diz Carlos Rodrigues Brandão, por diversas vezes os grupos humanos tornaram o outro diferente para fazê-lo inimigo. Por isso, a inserção da diversidade nos currículos implica compreender as causas políticas, econômicas e sociais de fenômenos como etnocentrismo. Lembrando que etnocentrismo é quando você coloca aquilo que você crê, aquilo que você defende como a verdade, a única verdade, tá? Então, por exemplo, se eu sou branco, só a raça branca é que é a correta, nós temos que eliminar todas as outras raças. Ah, se eu sou corintiano, tem que eliminar todos os outros times, só o Corinthians que é o time bom. Ou se eu sou São Paulino ou palmeirense, só o meu time que é o bom. Olha só o meu posicionamento político que é o correto, só a religião que eu sigo é a correta. Então isso é o etnocentrismo, é quando você coloca a sua posição como a única legítima, beleza? Racismo, sexismo, homofobia e xenofobia. Inclusive o etnocentrismo, aqui está falando de todos os fenômenos, mas o etnocentrismo acaba sendo um fenômeno geral que leva a esses outros fenômenos aqui, tá? Então o etnocentrismo aí é um fenômeno tão poderoso ali que ele acaba levando a tudo isso aqui também, ó. Quando você fala assim, só a minha cidade, meu estado, minha região que presta, ó, você começa a praticar xenofobia, porque qualquer pessoa que seja de fora, você caracteriza ela como uma pessoa inferior a você. Homofobia, né? Se você, por exemplo, é heterossexual e você defende isso com unhas e dentes, o homem, a mulher, a família, aquela coisa assim, você acaba se tornando uma pessoa homofóbica, ou seja, assim, aquele que por exemplo, tem é homoafetivo, transexual, é homossexual, ali bissexual, né? Acaba sendo aí colocado como uma pessoa que vive uma vida de uma forma errada, segundo os seus princípios, né? Sexismo, olha, o homem é mais forte que a mulher, o homem é mais, não digo mais preparado que a mulher para fazer certas situações, certos trabalhos, profissões, o racismo, essa questão da cor que eu falei. Então, o etnocentrismo, muitas vezes, é ele quem leva a esses outros fenômenos, tá? Falar sobre diversidade e diferença implica posicionar-se contra processos de colonização e dominação. É perceber como, nesses contextos, algumas diferenças foram naturalizadas e inferiorizadas, sendo, portanto, tratadas de forma desigual e discriminatória. É entender o impacto subjetivo desses processos na vida dos sujeitos sociais e no cotidiano da escola. É incorporar no currículo, nos livros didáticos, no plano de aula, nos projetos pedagógicos das escolas, os saberes produzidos pelas diversas áreas e ciências, articulados com os saberes produzidos pelos movimentos sociais e pela comunidade.
há diversos conhecimentos produzidos pela humanidade que ainda estão ausentes nos currículos e na formação dos professores, como, por exemplo, o conhecimento produzido pela comunidade negra ao longo da luta pela superação do racismo, o conhecimento produzido pelas mulheres no processo de luta pela igualdade de gênero. Olha aí, ó, coisa importante aí que eu mencionei lá em cima, né, o sexismo. O conhecimento produzido pela juventude na vivência da sua condição juvenil, entre outros. É urgente incorporar esses conhecimentos que versam sobre a produção histórica das diferenças e das desigualdades para superar tratos escolares românticos sobre a diversidade. Mais uma vez lembrando, quando fala de romântico aqui, pessoal, desse romancismo, não é romântico de não é nada disso não. É um romântico no sentido de trabalhar a diversidade como algo bonitinho. Ai, a gente tem que fazer um painel, ai, viva a diversidade, ai, olha, bem-vindo à diversidade, nós somos a favor da diversidade, ai, que a diversidade é tudo. Você enfeita muito pavão ali acerca do tema, porém você não trabalha aquilo. Por exemplo, eu sofri recentemente uma situação assim, bem parecida. Eu fiz parte de uma entidade filosófica, né, uma instituição filosófica, e ali meio que acabei, né, tendo uns contratempos ali com algumas pessoas e acabei saindo dali. Só que eu continuo, essa entidade ela faz muitos eventos filantrópicos, né? Das festas, beneficentes, almoços, e eu sempre ajudo a participar ali, né, no almoço, nos eventos, né, ajudando a servir, cobrar. E acontece que um irmão chegou lá e falou assim, isso aqui. Um irmão chegou para mim e falou assim, olha, eu acho que você deveria voltar, poxa, você é uma pessoa valorosa, um irmão valoroso, né? Você tá sempre aqui nos ajudando e tal. Aí eu brinquei com ele, eu falei, mas ninguém me quer aqui. Ele falou assim, não, mas aqui na nossa não, você tem que procurar outra, né? Outra sede ali, né? Então você tem que procurar outra sede. A nossa aqui não, essa aqui você esquece. Então assim, eu sou uma pessoa valorosa, eles me querem de volta, né? Mas não ali, com eles, em outra. Então, a mesma coisa assim, quando você, por exemplo, você tem uma comunidade ali, e naquela comunidade, por exemplo, tem muitas mulheres que trabalham ali como acompanhantes, né? Adulto, essas coisas assim, né? Trabalham ali como, né, profissionais do sexo. E aí você, por exemplo, muitas ali falam, poxa, eu gostaria de cursar, né? Mas eu trabalho à noite, tem essas situações assim, tudo. E aí você vai lá, por exemplo, monta uma sala onde elas tenham um horário flexível para trabalhar. Um exemplo. Elas têm um horário flexível para frequentar a escola, para tirar dúvidas, mas elas vão fazer o curso praticamente ali à distância por conta dos horários ali, né, da profissão delas. E aí uma comunidade inteira chega ali e fala, não, eu vou tirar meu filho da escola, ó, eu não quero meu marido cursando a EJA, por exemplo, ou cursando um curso noturno com essas pessoas aqui, porque ela vai tomar meu marido, porque... Então, assim, você acaba excluindo, quer dizer, você trabalha muito a diversidade, mas quando chega num ponto assim, eu estou dando um exemplo nesse caso aqui, mas isso pode ser até em relação a negro, pode ser até em relação assim, um grupo cristão, aí chega uma pessoa ali com uma cultura diferente, também vai ter esse tipo de discriminação. Então eu dei esse exemplo assim, né? Você quer que a pessoa, por exemplo, assim, eu quero que mude de vida, isso aí não é vida, caracteriza a pessoa, rotula ela de acordo com seus princípios. Só que se essa pessoa se matricular na escola e começar a estudar, aí você não quer ela lá. Primeiro porque ela, segundo a sua concepção, ela não é uma mulher direita, ela é uma mulher que ganha a vida de uma forma desonesta, ela é uma mulher que muitas vezes rompe relacionamentos aí como instituições como casamento, porque o tipo de trabalho que ela exercita, tudo bem, você acha que ela vive uma vida errada, só que aí quando ela fala assim, poxa, então vou estudar, vou ter uma outra profissão, poxa, vou me formar em alguma coisa, tudo bem, joia, mas não na escola da minha comunidade, vá procurar uma escola longe. Então, na verdade, gente, o que acontece? Você acaba não querendo, eu já tive esse tipo de roda de bate-papo, em rodas de educação, por isso que eu mencionei esse exemplo, tá? Então, assim, junto com esse exemplo, tem diversos aí, mas, então, você entende, você quer a mesma coisa no sentido da igreja, a pessoa fala, poxa, eu quero largar essa vida, eu vou ter uma profissão, nem que eu trabalhe como doméstica ali, né, e ganhe um pouco menos, mas, primeiro, você não quer ela como doméstica na sua casa, porque você acha que ela vai tomar seu marido, vai corromper teu filho. Você não quer ela estudando na escola que o teu filho estuda, ou que o teu marido está cursando ali, terminando um ensino que ele não terminou no tempo certo. Você não quer. Terceiro, se ela se converter
Você acha bom que ela encontre Deus na vida dela, mas não na tua igreja. Você não quer ela na tua igreja também. Então, na verdade, você não quer que aquela pessoa mude de vida. Você quer que ela seja exterminada. Então, quando a gente fala de romântico aqui, esse romancismo que falam sobre tratar a diversidade, não é você falar a diversidade é bonita, nós temos que acolher a todos, mas quando você chega na hora de acolher, ao invés de você trabalhar aquela parábola do bom samaritano que está na Bíblia Sagrada, não, você faz igual os demais. Você passa reto, olha, vira a cara e sai andando. Né? Então, assim, não estou falando mal de religião nenhuma, mas estou dizendo assim, muitas pessoas aí, até independente de religião, você às vezes, você julga, tem uma pessoa ali que cometeu um crime, ele cometia assaltos ali e tal. Poxa, você fala, você tem que mudar de vida, você tem que arrumar um emprego como todo mundo, esse negócio de assalto aí não tem nada a ver. Só que se o cara fala assim, tá bom, eu não quero mais ser bandido, agora eu vou ser um trabalhador. Na tua empresa você não quer ele. Na empresa, no comércio, que o teu marido trabalha, que o teu filho trabalha, você não quer ele, porque você acha que ele é uma má influência. Aí é a mesma coisa, se ele se converte ali para Deus, tudo, na tua igreja você não quer, eles têm medo que ele roube as pessoas ali dentro. Então, cara, você não quer que a pessoa mude de vida. Você não quer trabalhar a diversidade, você quer que ela seja exterminada, na verdade. Porque assim, você quer que ela mude de vida mais longe de você. Você nunca mais quer ter contato com ela. Então, seja no caso da prostituição feminina, seja no caso de um crime ali como o ladrão, ou uma questão de cor, de raça, de religião, não importa no que. Esse romancismo que trata aqui é justamente isso. Esse falso altruísmo, essa falsa preocupação, essa falsa aceitação acerca da diversidade. Você estampar coisas tudo muito bonito, mas chega na hora de praticar, você corre. Porque você não quer aquilo ali. Aquilo ali dá trabalho, aquilo ali é assim que você vê. Então, isso aí é o famoso romantismo, tratar de forma romântica a diversidade, tá? Você pregar uma coisa, mas na hora de executar ali, acontece igual aconteceu comigo. Eu tive ali um probleminha ali na instituição, a pessoa que falou isso, ela nem estava na instituição quando eu saí. Mas aí, a pessoa chega a falar ali, não, você tem que voltar, você é uma pessoa valorosa, está sempre aqui ajudando e tal. Eu falei, mas as pessoas aqui não me querem. Não, na nossa não, você tem que procurar outra. Aqui você esquece. Então não entendi, gente. Para tal, todos nós precisaremos passar por um processo de reeducação do olhar. O reconhecimento e a realização dessa mudança do olhar sobre o outro e sobre nós mesmos, a partir das diferenças, deve superar o apelo romântico ao diverso e ao diferente, e construir políticas e práticas pedagógicas e curriculares nas quais a diversidade é uma dimensão constitutiva do currículo, do planejamento das ações, das relações estabelecidas na escola. Gente, antes de dar sequência, só fazer um esclarecimento, tá? Ninguém aqui, eu de forma nenhuma tratei a prostituição aí como uma coisa negativa, como uma coisa dolosa. Não sou a favor, mas também não sou contra, porque eu sou um homem casado também. Mas assim, vamos colocar aqui uma situação. Às vezes a pessoa que se submete a trabalhar com a prostituição, às vezes ela quer concluir os estudos ali, porém ela quer continuar nessa profissão. É uma profissão legalizada, não é legalizada, não é considerado profissão. Não estou aqui julgando, não estou aqui rotulando nada. Pelo contrário, quis usar um exemplo. Muitas vezes, pessoas que julgam que aquilo é errado, ela quer que a pessoa mude de vida, tal, mas assim, ela não quer ter contato com aquilo, ela não quer que seja perto dela, que seja nos lugares que ela frequenta. Foi esse exemplo que eu dei, tá? Não colocando aí que tipo, porque a pessoa tem que estudar para largar a prostituição e como diz o Miguel Arroyo, né, no ofício de mestre, tem que largar a profissão e virar gente, né, que o Miguel Arroyo, ele coloca assim uma situação lá no ofício de mestre, que ele fala assim que o jovem, o pai, quando o filho ingressa na escola e começa a ganhar personalidade, o pai fala assim, meu filho cresceu e virou gente, né? Mas não é que virou gente assim porque ele não era uma pessoa direita, virou gente assim, ele ganhou personalidade, virou um homem, virou um adulto, né? Se eu não me engano, foi o Miguel Arroyo que falou isso no ofício de mestre. Se eu tiver enganado, teve algum educador aí que mencionou, mas acho que foi o Miguel Arroyo. Falando nisso, tem até o nome dele aqui embaixo. Mas assim, então quando você vê que a pessoa tem que estudar para mudar de vida, para virar gente, para virar uma pessoa decente. Não, é uma pessoa decente, tá? Tá ganhando a vida dela ali, sabe Deus, pelas condições ali, por opção ou
até mesmo que não teve outra situação, não vamos transformar isso aqui, essa nossa videoaula num dilema, porém, colocando aí, né? Não quis colocar isso como uma coisa errada, pelo contrário, quis exemplificar pessoas que rotulam, mas que assim, quer que a pessoa mude de vida, mas desde que seja longe de mim e longe de tudo que eu frequento. Foi nesse exemplo que eu quis dar, tá bom? Para não parecer aí que nós estamos rotulando. Aqui, ó, se nós estamos trabalhando diversidade, gente, se nós estamos trabalhando a tolerância e o respeito, né, jamais vai caber aqui na nossa videoaula algum tipo de rótulo, beleza? Vou ligar o ar-condicionado que já esquentou aqui. A fim de conseguir alcançar esse objetivo, todos nós que atuamos e nos ocupamos da escola somos desafiados a rever o ordenamento curricular e as práticas pedagógicas, entendendo que estes não representam apenas uma determinada visão de conhecimento, que pode excluir o outro e suas diferenças, mas também, sobretudo, uma determinada visão dos alunos. Miguel Arroio. E de acordo com Miguel Arroio, os educandos nunca foram esquecidos nas propostas curriculares. A questão é com que tipo de olhar eles foram vistos. Eles foram e são vistos. Podemos ir além. Com que olhar foram e são vistos os educandos nas suas diversas identidades e diferenças? Será que ainda continuamos discursando sobre a diversidade, mas agindo, planejando, organizando o currículo como se os alunos fossem um bloco homogêneo e um corpo abstrato? Como se convivêssemos com um protótipo único de aluno, como se a função da escola, do trabalho docente, fosse conformar a todos a esse protótipo único, que é o que a educação, gente, sempre exerceu. Lá quando foi trazida pelos jesuítas, que quiseram catequizar os índios, ignorando completamente a sua cultura, seus costumes, suas religiões, tudo de bom que os índios faziam ali, né? Os índios na época, hoje indígenas, né? Na época ali eram considerados índios, chamados índios. E então, desde então, a igreja ali sempre teve o poder sobre a educação e colocava ali o que ela determinava que era o correto, somente aquilo deveria ser ensinado. Então era uma forma de o clipe tem um clipe de uma música que é Another Break in the Wall, uma música bem antiga aí da banda Pink Floyd, que exemplifica muito bem isso, né? As crianças andando, os jovens andando tudo assim, ó, com a cabeça reta e sendo colocada ali, ó, a mesma ideia na cabeça de cada um, não dando o direito da pessoa pensar, escolher, fazer suas próprias escolhas. E quando fala ali de os alunos fossem um bloco homogêneo, então assim, como se todo mundo pensasse igual, como se todo mundo tivesse a mesma direção. Então você acaba ensinando de uma forma ali homogeneizar. E uma sociedade jamais pode ser homogênea. Uma sociedade sempre é formada de pessoas com crenças, costumes, culturas diferentes, tá bom? Personalidades diferentes. Os educandos são sujeitos centrais da ação educativa. Foram eles articulados ou não em movimentos sociais que trouxeram a luta pelo direito à diversidade como uma indagação ao campo do currículo. Esse é um movimento que vai além do pedagógico. Estamos, portanto, em um campo político. Cabe destacar aqui o papel dos movimentos sociais e culturais nas demandas em prol do respeito à diversidade no currículo. Tais movimentos indagam a sociedade como um todo e, enquanto sujeitos políticos, colocam em xeque a escola uniformizadora que tanto imperou em nosso sistema de ensino. Questionam os currículos, imprimem mudanças nos projetos pedagógicos, interferem na política educacional e na elaboração de leis educacionais e diretrizes curriculares. De acordo com Walter Roberto Silvério, a entrada em cena da segunda metade do século XX de movimentos sociais denominados identitários provocou transformações significativas na forma como a política pública educacional era concebida durante a primeira metade daquele século. Para esse autor, a demanda por reconhecimento é aquela a partir de qual vários movimentos sociais que têm por fundamento uma identidade cultural, negros, indígenas, homossexuais, entre outros, passam a reivindicar reconhecimento, que seja pela ausência deste ou por um reconhecimento considerado inadequado de sua diferença. Então foi aonde entrou aí, pessoal, o feriado da consciência negra, mostrando aí realmente que os negros, olha, eu existo, eu estou aqui, eu tenho uma cultura própria, eu tenho uma história própria, e uma história que aos olhos de muitos aí, né, é uma história normal para a época, mas para mim é uma história muito dolorosa, uma história de muita injustiça, né, e muito sofrimento. Os indígenas, né, olha, filhão, em primeiro lugar eu não sou selvagem, em segundo lugar eu não sou índio, tá? Temos uma batalha aí, temos isso, temos aquilo, e eles começaram a mostrar toda a sua contribuição cultural, toda a sua história contada por eles, como realmente aconteceu, porque muitas vezes os livros contam a história de acordo ali com o que convém. Né? E aqui não, os indígenas eles falam, não, nós temos aí o agosto indígena para simbolizar as nossas lutas,
reivindicações, né? E por aí afora. Para a gente não acabar desviando o assunto aqui da aula. Os homossexuais, né, que sempre ali desprezados, marginalizados. Então, assim, alguns grupos que têm uma identidade cultural própria, né, como esses aqui mencionados aí, eles passam a reivindicar, então, um reconhecimento para que seja trabalhado no currículo também e respeitado. Ainda segundo Silvério, um dos aprendizados trazidos pelo debate sobre o lugar da diversidade e da diferença cultural no Brasil contemporâneo é que a sociedade brasileira passa por um processo de reconfiguração do pacto social a partir da insurgência de atores sociais, até então pouco visíveis na cena pública. Esse contexto coloca um conjunto de problemas e desafios à sociedade como um todo. No que diz respeito à educação, ou mais precisamente à política educacional, um dos aspectos significativos desse novo cenário é a percepção de que a escola é um espaço de sociabilidade para onde convergem diferentes experiências socioculturais, as quais refletem diversas e divergentes formas de inserção grupal na história do país. Podemos dizer que a sociedade brasileira, a partir da segunda metade do século XX, começa a viver, não sem contradições e conflitos, um momento de maior consolidação de algumas demandas dos movimentos sociais e da sua luta pelo direito à diferença. É possível perceber alguns avanços na produção teórica e educacional no governo federal, Ministério da Educação e secretarias estaduais e municipais de educação, nos projetos pedagógicos das escolas, na literatura infanto-juvenil, na produção de material didático alternativo e acessível em consonância às necessidades educacionais especiais dos alunos. Entretanto, apesar dos avanços, ainda existe muito trabalho a fazer. Então, esse parágrafo aqui ele está contando as diversas conquistas que já foram realizadas aí, como feriados, como a inserção da cultura afro e da cultura indígena no currículo, as mudanças nos materiais pedagógicos com informações, os diversos tipos de famílias que existem hoje, né? Que muitas vezes já existiam há muito tempo, mas não eram mencionados. Então aqui está falando, mas também que apesar de tudo isso, ainda existe muita coisa aí a fazer acerca da diversidade. Aos poucos, vem crescendo os coletivos de profissionais da educação sensíveis à diversidade. Muitos deles têm sua trajetória marcada pela inserção nos movimentos sociais, culturais e identitários e carregam para a vida profissional suas identidades coletivas e suas diferenças. Há uma nova sensibilidade nas escolas públicas, sobretudo para a diversidade e suas múltiplas dimensões na vida dos sujeitos. Sensibilidade que vem se traduzindo em ações pedagógicas de transformação do sistema educacional em um sistema inclusivo, democrático e aberto à diversidade. Mas, será que essas ações são iniciativas apenas de grupos de educadores sensíveis diante da diversidade? Ou elas são assumidas como um dos eixos do trabalho das escolas, das propostas políticas pedagógicas das secretarias de educação e do MEC? Elas são legítimas pelas diretrizes curriculares nacionais, fazem parte do currículo vivenciado nas escolas, das políticas curriculares e nas políticas curriculares? A resposta a essas questões poderá nos ajudar a compreender o lugar ocupado pela diversidade cultural na educação escolar. Aqui vai ficando o nosso tema. E assim, é um tema meio que autoexplicativo, né? Então não tem muito o que eu acrescentar aqui. Mas está falando aí a diversidade no campo da política. Então, assim, muitos movimentos sociais, muitos aí realizados por jovens e até mesmo por estudantes, tem feito com que a diversidade ganhasse muita força no campo da escola. Porém, ainda tem muito trabalho a fazer, porque ainda tem muitas massas dominantes. Você pega pessoas aí que defendem muito ainda assim aquela coisa da família tradicional, defendem ali que, olha, porque o homossexualismo não tem que ser trabalhado aqui, olha, porque não tem que ser trabalhado esse tema, isso aqui já passou, olha, não tem. Então, assim, coloca a sua cultura como o etnocentrismo, né? Coloca a sua cultura como a única legítima, sua religião como a única verdadeira, suas opiniões políticas, suas opiniões sociais, suas opiniões morais, seus valores, coloca tudo isso como única opção, né? E essas massas ainda ocupam um bom espaço na educação, dificultando essa abertura à diversidade. Então você fala que é lindo falar da diversidade, mas quando você tem que executar, né, você tem aquela restrição. Eu não vou falar desse tema porque eu não me sinto bem, porque segundo a minha religião isso é errado. E
Cara, então é onde está aí mostrando o longo caminho que nós ainda temos. E são pessoas que não percebem que elas têm essa famosa visão romântica sobre a diversidade. Por quê? Porque adora falar, mas na hora de trabalhar, de executar, porque ela pessoalmente ali não concorda, ela negligencia esse tipo de tema ou até mesmo prega ele como uma coisa errada. O que não pode acontecer. A gente vai partir para outro tema, mas isso só na próxima aula, pessoal, que o meu tempo hoje está curtíssimo aí, então não dá para eu seguir aqui com um segundo tema. A gente vai continuar isso aqui na próxima aula, tá? A gente vai fazer aqui indagações a diversidade traz aos currículos, mas vai ficar aí para a próxima aula. Galera, não deixa de se inscrever, de dar aquela curtida, passar para os amigos aí para dar um incentivo, porque assim, não ganhamos nada fazendo aqui as videoaulas, realmente é pelo espírito de servir, né? Eu poderia aí estar estudando para o concurso, se eu tivesse feito só essa leitura aqui, pessoal, já tinha acabado faz tempo esse texto, mas fazer a videoaula dá trabalho, fazer a edição, fazer os cortes ali, e a gente faz isso com o maior carinho aí para auxiliar a todos aí também, deixar nossa contribuição. E o nosso pagamento é realmente vocês curtir, pedir pessoal se inscrever aí, a gente vê que tá fluindo aí nosso trabalho, isso incentiva que a gente continue, tá bom? Um abraço a todos aí, bons estudos, até a próxima aula.